Oi pessoal, hoje estamos no segundo vídeo da série baseada no livro Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Não sai daí que temos um estudo muito importante para você. Se você já viu o primeiro vídeo dessa série, já entendeu que o fato de você ser pecador afeta muito o seu casamento e todos os seus relacionamentos. Hoje vamos começar a falar sobre como esse conhecimento vai mudar na prática o seu relacionamento com as pessoas. Em primeiro lugar, precisamos de sabedoria para isso. Ter sabedoria não significa o quanto você é inteligente ou quanta informação você tem. Não. Sabedoria é a escolha de submeter os nossos pensamentos e nossas ações a Deus. Essa sabedoria está disponível a todas as pessoas que creem em Jesus, porque Ele é a sabedoria. Isso está escrito em 1 Coríntios 1,30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, a sabedoria que precisamos para o nosso casamento funcione não está em fórmulas de sucesso. Está em colocarmos a fé em prática e obedecermos o que a Bíblia diz. Tudo começa com ser humilde de verdade. Ser humilde de verdade é suspeitar primeiro de nós mesmos. Aquela discussão enorme começou por causa do meu cônjuge, certo? Será? Se eu sou o pior dos pecadores, será que não fui eu que causei o problema? Essa é uma atitude que temos que treinar. Eu aprendi a fazer isso quando estou indignada por alguma coisa que o meu marido fez. Sento e oro antes de conversar com ele. Aí eu pergunto a Deus, eu tenho alguma culpa nisso? Eu fiz alguma coisa errada nisso daí? Se eu fiz, me mostre. E sabe o que acontece? Ele me mostra, ele me faz lembrar de coisas que eu falei, coisas que eu fiz que provocaram a reação do meu marido. E com isso eu percebo que eu tenho que pedir perdão. E aí eu evito em começar uma discussão. É claro que isso não foi natural para mim e nem agradável, porque eu sou confrontada com os meus próprios erros. Mas o nosso relacionamento melhorou muito quando eu aprendi a suspeitar primeiro de mim mesma. Eu não faço isso porque sou boazinha, pelo contrário. Eu só comecei a fazer isso depois que eu entendi o quanto o meu pecado atrapalha o meu relacionamento. Com a desculpa de que temos que ser honestos com o nosso cônjuge, muitas vezes descarregamos toda a nossa raiva em cima dele. Essa atitude só ofende e gera tristeza. É importante suspeitar de você mesmo em relação ao que você fala. Por que você disse aquilo? É comum queremos resolver os problemas que temos no nosso casamento tentando consertar o nosso cônjuge. Mas é importante analisar primeiro o seu coração. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, de 3 a 5. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Talvez você ache que você é quem tem o cisco e o seu cônjuge sim é que tem um tronco no olho. Mas Jesus não está preocupado com qual dos dois é mais culpado, e sim com o foco das suas preocupações. O seu foco deve ser começar por você. Ninguém sabe tudo, então não pense que você sabe por que o seu cônjuge fez ou disse determinada coisa. Pergunte primeiro e só depois tire suas conclusões. Além disso, é muito comum a gente querer provar que tem razão só para mostrar que é melhor que o outro. Talvez você esteja procurando falhas no cônjuge errado ou procurando os erros mais evidentes. Mas o único pecado que você pode mudar é o seu. Então procure pelas suas próprias falhas e em que você pode mudar. É interessante como culpamos o nosso cônjuge pelo que fazemos. Tentamos convencer a nós mesmos e aos outros que não somos culpados. Adão fez isso quando disse para Deus, foi a mulher que me deste. Ele foi o primeiro a tentar transferir a culpa pelo seu erro. Fazer isso é negar a nossa culpa diante de Deus. Só que Ele não cai nessa. Ele conhece meu coração melhor do que eu mesma.
Queremos nos convencer e convencer os outros que alguma coisa externa nos fez pecar, alguma coisa fora do nosso controle. Nesse caso, eu seria apenas uma vítima das circunstâncias. O nosso coração é como um motor cheio de óleo sujo. Quando o motor está quente, quando acontecem as coisas que contrariam os nossos desejos, por exemplo, o motor explode e toda aquela sujeira sai voando para todo lado. O calor das circunstâncias não encheu o motor de óleo sujo. Simplesmente revelou o que estava escondido lá dentro. Veja o que acontecia com Jesus. Ele estava sempre sendo pressionado, foi provocado, humilhado e agredido, mas em nenhum momento ele ficou irado, nem gritou ou foi agressivo com alguém. Não. Como ele conseguia fazer isso? O que acontece é que as circunstâncias expunham o que ele tinha dentro de si. Amor. Ele nunca iria reagir com ódio, porque ele não tinha ódio no seu coração. Nada do que o meu marido faça vai criar uma resposta errada em mim. O pecado que emergiu do meu coração já estava lá. Quando o seu cônjuge aquece a temperatura do seu motor, te irritando, te contrariando ou não fazendo o que você esperava, ele está cumprindo o papel de revelar os seus pecados ocultos para que você os trate e deixe para trás. Deus nos deu esse relacionamento tão íntimo que é o casamento para nos melhorar como pessoas. Tiago 4, 1 e 2 explica uma coisa muito importante. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Normalmente nós achamos que brigamos porque nossas necessidades não estão sendo atendidas. Mas Tiago diz que a origem das nossas brigas são os nossos prazeres, ou desejos, ou paixões. Criamos uma guerra para ter o que desejamos. Esses nossos desejos podem ser bons e legítimos. A questão não é essa. O que importa é entender a diferença entre um desejo e uma necessidade. E quais são as nossas necessidades reais e quais são aquelas que foram impostas pela cultura. Esses desejos não satisfeitos, que transformamos em necessidades, nos levam a brigar com as pessoas que deveriam ser consideradas muito mais importantes que esses desejos. É um caminho de egoísmo que coloca em primeiro lugar a mim. Em Lucas 6, Jesus nos ensinou como tratar as pessoas que convivem conosco. É o caminho oposto ao caminho do egoísmo. Ele diz nos versículos 27 a 31, mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir a você a roupa do corpo, deixe que ele também leve a capa. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. E no versículo 36 ele resume com essa frase, sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Misericórdia é o que Deus tem conosco, ao nos tratar com bondade, paciência e amor, mesmo quando não merecemos. A misericórdia explica como um Deus santo pode se relacionar com pecadores como nós. Jesus nos diz que devemos ser como o nosso Pai do céu, ter misericórdia, mesmo que o outro não mereça. A misericórdia tira o peso do casamento e torna o casamento mais agradável, porque você entende que o outro não tem que ser perfeito para que você o ame, mesmo porque ele nunca será mesmo, não é? Você já pensou que uma das razões de você estar casado é pegar essa misericórdia que você recebeu e passar adiante? No casamento, é impossível não ter que usar de misericórdia em determinados momentos. Vemos um ao outro em todo tipo de situação, algumas alegres e fáceis, mas muitas difíceis e desafiadoras. E é nessas situações que podemos errar, falar bobagem, reagir mal, e aí então vamos depender que o nosso cônjuge tenha misericórdia de nós. Martinho Lutero chamou o casamento de escola do caráter. Realmente aprendemos muito vivendo em família, porque somos muito diferentes, mas é possível viver com as nossas diferenças se houver misericórdia. Ter misericórdia não significa não falar a verdade.
mas transforma a nossa motivação ao falar a verdade. Se eu tiver misericórdia, eu não vou falar para vencer uma batalha ou para humilhar a pessoa. Eu vou falar a verdade em amor, para ajudar e agir como Jesus agiria. Quando Jesus nos disse para amar os nossos inimigos, Ele estabeleceu um padrão para a nossa vida. Se devo amar até aqueles que me odeiam e me fazem mal, quanto mais ao meu cônjuge. Se tenho que ter misericórdia até com o inimigo, quanto mais com os meus familiares. Isso é muito importante, porque não sou só eu que sou o pecador, o meu cônjuge também é, e muitas vezes ele vai precisar da minha misericórdia. Agora, vou fazer uma diferença aqui, como nós já falamos em outro vídeo. A misericórdia não significa que você vai colocar a sua segurança em risco, se estiver em um relacionamento abusivo. Nesse caso, ter misericórdia é mostrar ao seu cônjuge que o seu comportamento violento é inaceitável e que é um pecado. Ficar longe é importante para a sua segurança e para que aquele que está sendo violento tenha a chance de enfrentar o seu pecado e se arrepender. É isso aí. Eu tenho que decidir ter misericórdia antes que o erro aconteça, porque Paulo diz lá em Romanos 2, 1 e 4. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus é bondoso conosco para nos levar ao arrependimento. Essa deve ser também a nossa motivação, a ajudar o nosso cônjuge a se arrepender. Isso é possível, porque a bondade não tem origem em mim mesma, e sim em Deus. Eu amo meu cônjuge não por causa dos seus erros, mas apesar deles. É dessa forma também que Deus me ama, apesar dos meus pecados. Os erros do meu cônjuge não mudam a minha disposição em ser bondoso e ter misericórdia, porque essa não é uma característica de personalidade, e sim é um fruto do Espírito que habita em mim. Paulo diz em Gálatas 5:22, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Essa também é uma ordem que Paulo nos dá em Colossenses 3:12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa decisão de ter misericórdia deve ser mostrada na prática, com as nossas atitudes do dia a dia, demonstrando graça ao nosso cônjuge. Graça é um favor que a pessoa não merece. Quando fazemos pequenas manifestações de bondade com o nosso cônjuge, estamos demonstrando graça a ele. É isso. Agora, como demonstrar misericórdia durante o conflito? Não fique se defendendo como se você não tivesse feito nada errado nunca. Tente fazer o oposto do que você normalmente faz. Você já deve ter percebido que a sua atitude de sempre não funciona, não é mesmo? Reaja como você gostaria que seu cônjuge reagisse quando você erra. Lembre do que Jesus disse: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Não tenha pressa de responder. Isso pode fazer toda a diferença na hora do conflito. Para isso, decore esse versículo de Tiago 1,19. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Converse também com pessoas que possam te ajudar a descobrir as causas dos conflitos persistentes no seu relacionamento. Geralmente é mais fácil para alguém que não está envolvido emocionalmente ter uma visão mais clara do problema. Essas ideias não vão acabar com os conflitos, mas vão te ajudar a reagir melhor a eles. Se você puder evitar uma discussão de 2 horas usando 2 minutos de misericórdia, todo mundo vai ganhar com isso. Puxa, verdade. O seu cônjuge errou de novo. E agora? Como reagir? A Bíblia dá uma orientação nesse caso. Use de longanimidade, que é saber que um pecado foi cometido contra você, mas suportar essa ofensa. Nós sabemos que há pecados que devem ser confrontados, e sobre isso vamos falar em outro vídeo. Aqui falamos sobre determinados erros que você pode relevar, deixar para lá. Essa atitude é muito útil quando um dos dois está passando por uma fase difícil, por algum motivo qualquer.
Pode ser um problema no trabalho ou de saúde que está fazendo com que ele fique nervoso demais e acaba assim descontando em você. Mas nesse caso você pode ter longanimidade e esquecer aquele pecado, mesmo entendendo que o que o outro fez é errado. Provérbios 19:11 explica esse conceito. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Há muitas questões realmente importantes no nosso casamento e que devem ser tratadas. Mas há pequenas ofensas que nos tiram o foco e atrapalham o nosso dia a dia. Decidir colocar de lado essas pequenas ofensas é ter longanimidade. Isso aí. Talvez para você seja muito difícil deixar para lá certas coisas. Se esse é o seu caso, cuidado para não cair no pecado da justiça própria. O que é isso? É um senso de superioridade moral que nos leva a sermos acusadores do pecado dos outros, como se fôssemos incapazes de fazer o que eles fazem. A maneira como reagimos ao pecado dos outros revela a nossa justiça própria. Se você tem dúvidas de que está caindo nesse erro, responda sinceramente. Você acha fácil acusar, mostrando que está sempre certo e o outro errado? Você acha que já sabe tudo o que aconteceu, de maneira que nem precisa perguntar nada, porque a pessoa agiu assim? Ou se você pergunta, então você acha que já sabe a resposta? Você sempre está preocupado em saber quem é o culpado por alguma coisa? Todos nós somos fracos em alguma coisa. Acusar alguém pelas suas fraquezas é esquecer que você também erra. Talvez suas fraquezas sejam outras, mas você também tem fraquezas. Hebreus 4,15 diz que Jesus entende as nossas fraquezas. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Jesus tem misericórdia de nós porque Ele mesmo foi tentado a pecar. E é isso que devemos fazer com o nosso cônjuge. Tiago 2,13 nos diz: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Importante, hein? Sim. Tenha misericórdia do seu cônjuge nas fraquezas dele, e o Senhor terá misericórdia de você nas suas fraquezas. Eu posso ter misericórdia das fraquezas do meu cônjuge e me alegrar nas minhas fraquezas, porque elas revelam o poder de Deus em mim. Paulo chega a dizer que se orgulha das suas fraquezas, para que o poder de Deus se manifeste através da vida dele. Ele disse isso em 2 Coríntios 12:9. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, de que o poder de Deus opere por meu intermédio. Seja você um instrumento de Deus para espalhar misericórdia. Apesar das suas fraquezas, Ele pode te usar para abençoar a sua família. Semana que vem, vamos falar de mais um aspecto da sua vida em família que será mudado por entender que o que acontece quando pecadores dizem sim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque o sininho lá, deixe o seu like, seus comentários e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem. Tchau!